A escritora, dramaturga e professora universitária Guiomar de Gramont já vem de uma boa trajetória na área da literatura. Em 1993, ela ganhou o prêmio Casa de las Américas pelo romance O Fruto do Vosso Ventre. Agora, ela escreve uma obra baseada e ambientada na guerrilha do Araguaia, em plena ditadura militar. Palavras Cruzadas. Eram tempos difíceis, mas que precisam ser enfrentados. Como diz o escritor Laurentino Gomes, aqui na orelha do livro, são palavras que ecoam fortemente no Brasil de hoje. Um país que, por medo das verdades escondidas do passado, tenta cicatrizar à força feridas ainda recentes, sem se dar ao trabalho de entender o que as provocou e de que matérias são constituídas. A entrevista foi realizada pela repórter Lara Age, a mais nova integrante do Casa das Palavras. Ela fez a entrevista na Embaixada de Portugal, aqui em Brasília. O livro Palavras Cruzadas é este aqui. Nele, a escritora mineira Guiomar de Gramont aborda a história da jornalista Sofia na busca pelo paradeiro do irmão Leonardo, desaparecido na guerrilha do Araguaia durante a ditadura militar. Obrigada pela sua presença aqui no Casa das Palavras, Guiomar. O livro é muito forte, muito verossímil, e eu queria saber qual foi a sua motivação para escrevê-lo, se você tem algum envolvimento pessoal com o tema. Na verdade, o meu pai morreu nessa época, em 1975, em circunstâncias um pouco misteriosas. E então não é uma questão que está fora da minha história pessoal. Mas ele não era um guerrilheiro, ele era um engenheiro de minas. Ele inclusive descobriu algumas minas, né, de cassiterita, de mármore, que ele registrou no DNPM da época. E essas pesquisas aconteciam muito na região do Araguaia. Então, eu sempre fui persuadida, desde que eu comecei a estudar história, a estudar a guerrilha do Araguaia, eu sou historiadora de formação, eu fiquei persuadida que talvez a morte do meu pai pudesse ter a ver com a guerrilha. Mas ele não desapareceu como irmão de Sofia, a minha protagonista. O relato dos guerrilheiros perdidos na selva são especialmente reais. Você se baseou em relatos verdadeiros? Sim, muito. Eu utilizei aí o relatório do Maurício Grabois, que foi preservado porque um militar recopiou esse relatório cuidadosamente quando ordenaram a destruição dele, que ele foi destruído. E também um relato muito importante do Glênio Sá, que é um dos guerrilheiros que participou da guerrilha do Araguaia e que depois se tornou deputado. Ele foi preso, ele saiu da guerrilha muito cedo, porque ele se perdeu na floresta, e saiu da guerrilha muito cedo, chegou a ser preso e escreveu esse relato sobre esse momento em que ele tá no meio da floresta, né, sendo perseguido, com som de helicóptero, sem poder fazer fogo, que é o relato que abre o meu livro e que é tão intenso, né, que as pessoas ficam tão impressionadas, porque de fato foi baseado numa experiência real. Como que você acha que o Brasil tem tratado a questão da memória? Muito mal. O país não olhou para o passado, para esse passado recente, não teve essa coragem. Não é? A Comissão da Verdade, ela não redundou em ações reais de busca de realmente uma prestação de contas para a sociedade desse passado, como em outros países da América Latina. O Brasil foi o único país onde não houve um julgamento das atrocidades cometidas no período da ditadura. Então, eu penso que essa é uma das razões pelas quais a gente tem uma dificuldade tão grande na consolidação da democracia no Brasil. Não é? Há ainda
uma falta de consciência política, sobretudo da parte dos jovens, né, uma falta de discussão das questões políticas e que tem a ver com essa dificuldade em olhar para o passado, com essa dificuldade em resgatar a memória do país. Então você teve uma motivação pessoal, mas também uma motivação política para escrever o livro? Não assim diretamente. A motivação que eu possa ter tido, as pessoas que tiverem curiosidade de conhecer o Palavras Cruzadas, né, de ler até o fim esse livro, elas vão perceber que se houve alguma motivação política, foi em prol da paz. No final, há uma revelação, né, que eu não vou contar, claro, senão eu conto o livro, é uma revelação surpreendente, que aponta para uma reflexão crítica sobre a luta armada. Eu, na verdade, eu sou contra a luta armada, eu sou contra as armas de qualquer espécie, em qualquer ocasião, em qualquer situação. Então, esse livro, ele apresenta um ponto de vista, ele apresenta, de repente, uma reviravolta que mostra esse ponto de vista, um ponto de vista de reflexão crítica, né, sobre o uso das armas na política. E como está a divulgação do livro no exterior? Eu estou muito feliz porque ele acaba de ser aceito para publicação pela editora Metelier, na França, e ele foi aceito para publicação justamente pela leitura fluida, porque a editora, quando ela finalmente, ela enrolou um pouco para começar a ler, quando ela finalmente pegou o livro, ela me disse que ela não conseguiu largar, ela começou a ler de manhã e só conseguiu deixar à noite. Então, ela se convenceu imediatamente que seria ótimo traduzir esse livro e publicar lá fora. Eu espero que isso aconteça também em outros países. Guiomar, o livro mostra atos extremados e autoritários tanto do lado dos militares quanto do lado dos guerrilheiros, mesmo que fosse para combater o autoritarismo. É como se valesse tudo nessa quase guerra. Você vê risco de uma situação semelhante no Brasil atual ou o Brasil aprendeu a lição? Eu acho que tudo é possível no Brasil de hoje. Infelizmente, a gente está assistindo aí a uma perda assim, do limite, né, entre o real e o imaginário, entre o fato e a ficção. Eu acho que está havendo, sim, um impulsionamento muito perigoso, né, da população para uma ação que nem sempre pode ser positiva para o país. A gente corre o risco hoje, Lara, de ter um efeito Bastilha, né? Um efeito Bastilha na Revolução Francesa, em que os burgueses impulsionaram muito a população contra os reis na época, e o que aconteceu foi que a gente teve a era do terror, né, em que os próprios burgueses que começaram a Revolução Francesa acabaram perdendo a cabeça na guilhotina. Então é muito perigoso impulsionar as massas da forma como está acontecendo hoje. Guiomar, muito obrigada pela sua presença aqui no Casa das Palavras, foi ótimo. Obrigada a vocês. Nada melhor do que usar a própria poesia de um poeta para conversar com ele. Pois depois de um mergulho na obra de Antônio Carlos Sequim, eu voltei com as mãos cheias de preciosidades. Trechos de poemas que foram usados como mote durante a gostosa entrevista que eu fiz com ele na sede da Associação Nacional de Escritores, aqui em Brasília. No tempo de minha avó, meu feijão era mais sério. Havia 1 ou 2 óculos me espiando atrás de molduras ruídas. Mas eu era feliz. Dentro da criança, o outono dançava enquanto pulgas vadias dividiam os óculos.
Dentro da criança, as pulgas espiavam o outono vazio, dividiam minhas molduras roídas por óculos vadios. No tempo de meu feijão, minha avó era mais séria. Antônio Carlos Sequim. Do tempo de sua avó para cá, a gente passou pelo simbolismo, a gente passou pelo parnasianismo, a gente passou pelo romantismo, a gente passou ali nos anos 50, pelo concretismo, né, de Augusto de Campos, Haroldo, Décio. Hoje já se fala de cyberpoesia, se fala de videopoesia, se fala do fim da distância entre a poesia e as demais artes, com as experiências, por exemplo, de Arnaldo Antunes. Para onde é que nós estamos indo com essa arte? A gente passou por muitos lugares, mas muitos poetas ficaram nesses lugares, ao invés de tentar se modificarem, né? E ainda hoje você encontra poetas parnasianos, você encontra concretistas que, de certa forma, podem ser considerados também anacrônicos, na medida em que, quando o poeta elege que há um estilo que contém a verdade, ele, em vez de ser criador, passa a ser tributário de uma verdade estética ou estilística que é anterior à própria elaboração do poema. E eu acredito que o lugar para onde se vai é o lugar que se desconhece, porque esse lugar desconhecido é que vai trazer o risco de se fazer algo de novo na poesia, frente a um receituário dos supostos donos da verdade poética que seria cristalizada em determinado estilo, como se o estilo ou a escola em si fosse um aval de qualidade. E a qualidade é conseguida verso a verso, poema a poema, seja em que estilo for, e até a revelia do próprio estilo em que parece estar inserida. Por isso é que é bom não ver nenhum caminho, porque todos podem levar ou não à grande poesia ou ao naufrágio estético. Não posso dar-me espetáculo. A plateia toda fugiria antes mesmo do segundo ato. Um ator perplexo misturaria versos, versões e fatos. E um crítico, maldizendo a sua sina, rosnaria feroz contra a minha verve sibilina. Por falar em crítica, citada aqui na sua poesia, há sempre uma dificuldade de se saber qual é a função da crítica no caso da poesia, uma vez que não existem critérios muito objetivos, como até existem mais na prosa, para se avaliar qualitativamente um texto poético. Como é que você analisa essa dificuldade da crítica? A avaliação crítica é sempre subjetiva. É impossível não reconhecer esse fato, né, avocando uma pretensa neutralidade. Quando um crítico fala, quando o historiador comenta, ele não está falando neutramente diante de uma molécula. Ele está falando de um discurso a partir de um ponto discursivo onde ele também se situa, do ponto de vista da sua formação ideológica, da sua formação cultural, da sua formação estética. Por isso, toda proposta analítica embute o risco do fracasso, né? É uma operação de risco, assim como o poema também pode ser uma operação de risco. A função analítica, ela se arrisca pelo lugar comprometido de onde o crítico fala. Agora, evidentemente, quanto mais ele tentar se desalojar das suas verdades para tentar escutar o que no texto é diferença em relação a ele, teoricamente, mais apto ele está para dar conta da multiplicidade dos discursos. Porque assim como também nós temos o poeta que acredita que determinado poema só é bom se seguir certo receituário, temos também, infelizmente, um crítico que acha que o poema só será bom se seguir a linha teórica que ele defende. Que ele professa. Né? Então, de alguma maneira, é necessário, tanto para o poeta quanto para o crítico, um desarmamento inicial frente à potência da linguagem e entrar ali um pouco menos sábio para poder aprender com o texto, em vez de ficar ensinando as suas verdades prévias a um texto que deve ser o espaço do novo.
Pois é, e como é que você avalia, Sequim, a redução do espaço de crítica, até a redução do espaço de divulgação, né, da literatura, da poesia, etc., com esse fechamento de vários cadernos, os chamados cadernos literários, que existiam nos grandes jornais, na grande imprensa? Essa é uma lástima, mas temos que convir que, atualmente, né, esse espaço gráfico da composição do papel é um espaço muito caro para que os donos de jornal pensem que vale a pena utilizá-lo com algo na área do elitismo, que é a literatura, né? É claro que essa visão... Os próprios jornais estão ficando cada vez mais fininhos. Os próprios jornais, né, certamente gostariam que houvesse um decréscimo da parte literária e um acréscimo substancial da parte dos classificados, por exemplo. Que aí é o dinheiro que tá entrando, né, sem risco e sem compromisso algum. Mas, por outro lado, a gente tem que levar em conta a migração do discurso poético e crítico para outras instâncias que não demandam tanto investimento assim, que é a área da informática, da internet, dos blogs, né? Eu acho que, ao contrário, nunca se escreveu tanta crítica e, evidentemente, muita bobagem também, porque quanto maior o número de coisas escritas, maior é a chance de bobagens serem ditas. Isso é uma questão meramente estatística, né? Se a pessoa só fala 3 frases na vida, talvez uma delas seja boa. Agora, se a pessoa fala 1 milhão de frases, é provável que umas 200 mil não sejam das mais inspiradas. Mas então existe, quer dizer, mas pelo menos esse espaço de liberdade para o crítico, para o poeta, para uma produção imensa. Agora, o que a gente pode também comentar é que, assim como na literatura do jornal, né, havia poucos leitores para esses suplementos, para a literatura internética, eu creio que há muito mais autor do que leitor. Também as pessoas escrevem, mas para quem? O poema vai nascendo num passo que desafia. Uma hora eu já o levo, outra vez ele me guia. Afinal, Sequim, uma dúvida que você já deve ter se deparado com ela, muita gente já se deparou durante as aulas aí de literatura. Afinal, quem produz o poema? É o poeta ou o poema se escreve, entre aspas, através do poeta? Não, acho que o poeta é o veículo de um texto que vai ser significado pelo leitor. Na verdade, o grande criador do sentido do poema é o leitor. O poeta, ele cria o poema, mas ele não é dono daquilo que o poema contém. Porque quando ele termina de escrever um poema e passa a falar sobre ele, nós erroneamente julgamos que quem está falando é o autor. Não, quando ele está falando já é o leitor. Eventualmente, o leitor do autor que ele foi algum tempo atrás, mas ele só foi autor quando escreveu. E a partir da escrita, a leitura dele pode ser tão boa ou tão equivocada quanto a leitura de qualquer outra pessoa que pode até ler melhor aquilo que o autor não conseguiu, enquanto leitor, enxergar naquilo que ele escreveu. Então, portanto, eu acho que, e ainda bem que é assim, né, o sentido é inestancável, o sentido de um texto é plural e esse sentido pertence sempre aos outros. Você pode me pisar que nem confete, você pode me morder que nem chiclete, você pode me chupar que nem sorvete, você pode me lanhar que nem gilete, só não pode proibir que nem piquete, se eu quiser escapulir que nem pivete. Essas diversas vozes terminam invadindo quem escreve poesia. Isso é bom ou ruim? Olha, para mim é bom, que é o melhor que eu posso fazer. Quer dizer, a partir dessa multiplicidade, né? Eu adoro não me sentir vinculado a nenhum estilo. Eu tenho em meus livros, né, glosas ou paráfrases de poemas medievais, de textos concretistas, de textos com humor, de textos metalinguísticos, né? Porque eu penso que mais do que uma obediência estrita a determinadas normas, o que pode caracterizar um poeta
é uma obediência estrita a uma tensão com a linguagem. Como fazer daquilo uma informação nova, seja em que estilo for. Então, é esse compromisso... Tem gente que diz que ser poeta é muito fácil, difícil é o poema. Eu acho que o sentimento não, ser um poeta sem relativo. poema, milhares, né? Mas, por outro lado, você veja também, quando eu tento escapulir de um mecanismo identitário estilístico muito marcado, por exemplo, só faço sonetos, que não é verdade, ou que só faço poemas irônicos, também não é verdade. Por quê? Porque existe algo que eu considero ao mesmo tempo a bênção e a maldição do escritor. A bênção é quando ele trabalha a vida inteira para conseguir um estilo próprio. E a maldição é quando ele se torna escravo de seu próprio estilo. Então o poeta tem que lutar a vida inteira para chegar a um estilo e depois tem que lutar no que resta da vida para escapar do estilo que ele conseguiu criar. Bom, e por último, Sagitário. O poema diz assim: evite excessos na quarta-feira, modere a voz, a gula, a ira. Saturno, conjugado a Vênus, abre portas de entrada e armadilhas de saída. Evite apostar em si, mas se quiser, jogue a ficha em número próximo do zero. Evite acordar o incêndio implícito de cada fósforo. E quando nada mais tiver a evitar, evite todos os horóscopos. É uma receita? Por falar em receita, eu sei que ninguém gosta de dizer que existe, nem gosta de dar receita para jovens poetas. Mas para quem está se aventurando nesta seara, que conselho você daria? Evite todos os horóscopos. Antônio Carlos Sequim, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado a você Casa das Palavras. Pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Volte sempre. E nós estamos encerrando esta edição. Antes, uma dica de leitura: Escombros e Reconstruções, um livro de poesia de Márcio Catunda, que nós recebemos aqui e indicamos. E olha, duas notícias interessantes. A primeira é uma campanha para a venda de livros eletrônicos do site Amazon. E utilizou personagens clássicos da literatura, como, por exemplo, o Peter Pan, que enfrenta o seu novo arqui-inimigo, a vida adulta. Peter Pan não cresce na vida real, digamos assim. Em segundo lugar, a Bela Adormecida não resiste ao sono diante da cantada clichê do Príncipe Encantado. E por último, o mistério da tomada de Três Pinos é investigado a fundo por Sherlock Holmes. E olha o que saiu na revista Isto É, página de cultura. Mário Vargas Llosa, 80 anos. No mês de seu aniversário, o Nobel de Literatura peruano lança um novo romance e se torna o primeiro latino-americano vivo na lendária La Pléiade, a mais importante coleção de antologias do mundo. Esta edição do Casa das Palavras fica por aqui. Envie sugestões, críticas, anote o nosso e-mail, casadaspalavras@câmara.leg.br. Ou então você pode telefonar de graça para 0800 619 619. Antes da gente ir embora, a gente deixa você com uma frase do escritor português José Saramago. Ele disse: antes do interesse pela escrita, há um outro, o interesse pela leitura. E mal vão as coisas quando só se pensa no primeiro, se antes não se consolidou o gosto pelo segundo. Sem ler, ninguém escreve. José Saramago. Obrigado pela audiência, um grande abraço, boas leituras e até a próxima.